Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Olá, hoje quinta-feira, dia 4 de abril, está no ar o podcast Bichos Tagarelas, em nossa edição mais tardia da história do Bichos Tagarelas. Nós que somos um podcast normalmente publicado logo nas primeiras horas da manhã, hoje vamos para uma edição noturna, mas é o possível. Peço desculpa a todos os nossos ouvintes, mas enfim, estamos com algumas dificuldades aí técnicas na nossa equipe, né? O Fábio Marçal, nosso âncora e nosso responsável aqui por manter o time com esse pique de lançarmos o programa logo cedo, está adoentado, mas hoje ainda tivemos notícia que ele está começando a reagir, está passando aí por uma pneumonia, nosso querido Fábio Marçal, e logo estará aqui de volta. Nosso editor, Maurício Viana, está gravando um filme e o filme acabou atrasando, ele vai ficar mais 15 dias aí fora pelo menos, e talvez inclusive assuma a edição aqui o Jefferson, que é um grande radialista, também em breve vai possivelmente fazer parte aqui da nossa equipe. Mas vamos lá, hoje dia 4 de abril de 2024, eu sou o Ricardo Weg, jornalista multimídia, hoje substituindo aqui o nosso colega Fábio Marçal, e as manchetes do Bichos Tagarelas de hoje são as seguintes. Banco oferece investimentos no exterior para público brasileiro. É isso aí, quem quer investir a sua graninha, não precisa muito não, a partir de R$100 já pode fazer investimentos no exterior. E a Serra Gaúcha terá evento voltado ao mundo dos vinhos. Então, você quer uma desculpa para ir passear na Serra Gaúcha? Muito bem, vai participar desse evento, nós vamos trazer mais informações no programa de hoje. E o Renato Rossi, nosso jornalista, especialista em automobilismo, faz um panorama da história da indústria automotiva que vale a pena entrar para os anais, digamos assim, da política. O Renato Rossi é muito bom, ele traz um histórico realmente que vale a pena a gente prestar atenção. E a TAP, aquela companhia aérea, né, portuguesa, comemora 50 anos de voos entre o Rio de Janeiro e Portugal. E a notícia desta quinta-feira, né, para as páginas policiais, aí os policiais devem estar empolgados, conseguiram prender os fugitivos lá de Mossoró, ficaram quase 2 meses, mas enfim, hoje foram presos novamente, eles que fugiram do presídio de segurança máxima. E uma notícia triste aí para quem gosta do meio ambiente. Trata-se dos desmatamentos. Infelizmente temos batido recordes de desmatamentos. Para vocês terem ideia, em 2023 derrubamos em média a cada minuto o equivalente a 10 campos de futebol. É isso aí, como já disse, hoje dia 4 de abril de 2024 está no ar o podcast Bichos Tagarelas. Podcast Bichos Tagarelas. Pois então, lembram quando se falava assim, enviou dinheiro para o exterior, tem conta na Suíça e não sei o que e tal, a gente ouvia falar muito dessas histórias, né? Normalmente ligadas à corrupção. Pois é, o mundo globalizado está mudando aí esse conceito, e hoje você investir, qualquer pessoa, aí acima de R$100 você pode investir em outro país, não precisa ser aqui no Brasil. Vejam só, o Banco Santander, ele está lançando um fundo de previdência chamado Multimercado, com diversificação global. É isso, para quem quer um investimento aí de longo prazo, né, parece que eu estou fazendo propaganda aqui do Santander, mas não é essa a intenção, é só para falar sobre essa oportunidade, e existem outras maneiras também de você investir no exterior. Mas enfim, vamos voltar aqui ao assunto. O Santander, ele está lançando aí esse fundo de previdência.
chamado Santander Asset Management, nome chique, né, com uma sigla SAM. É uma gestora de recursos e então você, o investidor no caso aí, vai poder alocar recursos em vários países, em classes de ativos e enfim, diversos horizontes aí de investimentos. A aplicação inicial, como eu disse, mínima é de R$100, tá? R$100. Como dizem lá no Rio Grande do Sul, 100 pilas. E o fundo busca superar a rentabilidade da CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, enfim, render mais do que a poupança e aquela conversa toda. Enfim, eles vão procurar onde investir o teu dinheiro no mundo. Então eu vou ler para vocês aqui uma frase que é do Head Latam, né, o Head da Latina América, aqui de estratégias quantitativas e investimentos aí dessa área do Santander, o Guido Chagas. O Guido Chagas está muito bem, né? Está representando aí o Santander e falando inclusive com a imprensa. Ele disse então o seguinte: queremos oferecer ao investidor uma opção previdenciária entre os multimercados globais, especialmente para quem busca uma diversificação entre ativos nacionais e internacionais, combinando um sofisticado arcabouço quantitativo, né, quantidade, a ampla experiência das equipes aí do Santander, tanto local como global. Só para concluir, ele disse, além, claro, do benefício fiscal próprio das carteiras de previdência, disse o Guido Chagas. É isso aí, o Santander Asset Management. Só para vocês terem uma ideia, eles têm um patrimônio que eles gerem atualmente de 330 bilhões de reais, sendo a sexta maior gestora de recursos do Brasil. É isso aí, 330 bilhões de reais eles já estão gerindo. Podcast Bichos Tagarelas. E atenção, você que gosta de vinho, ou você que revende vinho, você que tem restaurante, supermercado, enfim, quer uma boa desculpa para dar uma passeada na Serra Gaúcha, então eu vou dar uma boa desculpa para vocês. Uma oportunidade. Trata-se da Vitis Aurora. Aurora, aquela fábrica, né, de bebidas e tal, vinhos e sucos, bem conhecida já, a Aurora. Eles estão criando aí esse evento chamado Vitis Aurora. E ele vai ter então palestras, demonstrações técnicas e é voltado aos agricultores, aos agrônomos, aos enólogos e também estudantes. O evento vai ter aí cerca de 100 expositores e 10 palestras e mesas redondas que podem ser conferidas de forma gratuita, tá bom? Vai acontecer entre os dias 7 e 9 de maio, né? Março, abril, maio, mês que vem, então, de 7 a 9 de maio, lá na cidade de Pinto Bandeira. Pois é, eu nunca tinha ouvido falar nessa cidade, mas é isso mesmo o nome. Pinto Bandeira é o nome da cidade e o evento chama-se Vitis Aurora. Anotem aí, de 7 a 9 de maio. Podcast Bichos Tagarelas. Internacional. E agora os irmãos portugueses, como se diz, pois é, os irmãos portugueses estão comemorando 50 anos da ligação entre Rio de Janeiro e a cidade do Porto pela TAP, né, a TAP Air Portugal. É isso aí, 50 anos que eles fazem voos periódicos regulares entre o Rio de Janeiro e a cidade do Porto, lá em Portugal. Eu tive a oportunidade de estar aí na cidade do Porto. É uma cidade muito bonita, uma cidade universitária, histórica, tem uma ponte maravilhosa ali, muito bonita, tudo funcionando com metrô, tudo certinho, uma cidade muito bonita. Recomendo aí para quem quer conhecer Portugal, ir até a cidade do Porto. Pois então, a TAP está comemorando aí esses 50 anos
dessa ligação, né, entre o Brasil e Portugal, principalmente essa região norte de Portugal, onde fica a cidade do Porto. Olhem só, para vocês terem uma ideia, em 2023 foram 32 mil portugueses que estiveram desembarcando no Rio de Janeiro pela TAP. 32 mil portugueses. Quem destacou esse número foi o Gustavo Tutuca. O Tutuca é o secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro. E o Tutuca disse o seguinte: estamos muito felizes em celebrar a conexão entre dois destinos tão ricos culturalmente que representam muito para o negócio do turismo. Quem também falou a respeito foi o diretor de negócios aéreos do Rio Galeão. Ele disse o seguinte: o aeroporto Rio Galeão se orgulha de ter movimentado 54 mil viajantes nesta rota no último ano, um crescimento de 22% em relação ao período pré-pandemia. Esperamos comemorar mais muitas décadas ainda desta longa parceria com a TAP, disse o Patrick Fering, ele que é diretor de negócios aéreos do Rio Galeão. Podcast Bichos Tagarelas. Caso de polícia. Pois é, aqueles famosos presos que fugiram lá de Mossoró, a penitenciária de segurança máxima, foram recapturados. Essa é a principal notícia aí dos jornais, sites, enfim, que está em nosso país neste dia 4 de abril, né? Foram recapturados após quase 2 meses. Deram um baile na polícia, esses dois presos, hein? Mas a polícia conseguiu prender novamente esses dois bandidos que agora voltam à penitenciária. Eles fugiram lá de Mossoró. Mossoró ficou famosa a região, assustaram toda a comunidade, todo mundo apreensivo, muito policiamento, né? Força Nacional, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, enfim, estava todo mundo envolvido e hoje, numa ação conjunta, eles foram presos em Marabá, no Pará. É isso aí. Quem está comemorando é o ministro, meu xará, o Ricardo Lewandowski, ele que é o ministro da Justiça, né? E vai dar uma entrevista aí e tal sobre esse assunto ainda nesta quinta-feira. Ricardo Lewandowski fará um pronunciamento, né, possivelmente aí enaltecendo o trabalho da polícia e dizendo que aqui no Brasil não é bem assim, enfim. Mas que falharam, né? Tanto que eles fugiram, né? Segurança máxima, hein? Imagina só. Mas enfim, estão presos novamente. E agora, no Bichos Tagarelas, mudanças climáticas. Pois é, quem se preocupa com o meio ambiente, eu sou um deles, vai ficar assustado com essa notícia. Pois é, o mundo perdeu 9% das florestas tropicais. O Brasil reduz o desmatamento, mas vejam só, em 2023 os trópicos perderam 10 campos de futebol por minuto, segundo o Global Forest Watch. Pois é, a informação foi publicada hoje pelo jornal Valor Econômico e traz aí um alerta muito grande, né? O Brasil, apesar dos pesares, diminuiu um pouco esse desmatamento, mas outros países como Malásia, Nova Guiné, Camarões e o Canadá também ali perdeu muita floresta devido aos incêndios florestais e não paramos de desmatar, infelizmente. E esse está aí o ranking. Imaginem só, 10 campos de futebol por minuto nós estamos desmatando atualmente. É uma vergonha. Em 2023, os trópicos perderam 3,7 milhões de hectares de floresta primária.
A redução das perdas no Brasil e na Colômbia estão entre as mais significativas, né? Agora com a troca de governo, né? Um governo mais ambientalmente correto, digamos assim, mais defensor do meio ambiente, fez essa mudança. Mas mesmo assim o Brasil desmata e desmata muito. Alguns países tiveram aumento significativo, como por exemplo a Bolívia, Nicarágua, entre outros. E o Canadá, que não está aí nos trópicos, mas teve problema sério com os incêndios florestais, como eu já disse. E o alarmante disso tudo, né, o lado negativo, é que a taxa se mantém constante e o mundo perde então rapidamente um mecanismo natural de combate à crise do clima. Então, proteger a biodiversidade e apoiar a subsistência, né, de milhões de pessoas tem se tornado cada vez mais difícil, porque o pessoal tem desmatado com gosto, né, desmatado valendo. Isso é muito triste para nós. O que vamos deixar, né? Se é que vamos deixar um planeta, né? Se a gente não vai explodir tudo isso. Que terrível, 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 terrível. Podcast Bichos Tagarelas. Vamos ouvir agora Renato Rossi, nosso jornalista especialista em automobilismo. Hoje falando sobre a história da indústria automobilística e o que há de mais moderno, né? Vou fazer aqui um pequeno spoiler, como se diz, adiantar aqui o assunto, mas é muita boa sacada do Renato Rossi. Empresas de tecnologia entrando na produção de veículos. Não é mais a indústria automotiva, é a indústria de eletrônicos produzindo carros. Muito bom ouvir Renato Rossi. Com você, meu querido. Podcast Bichos Tagarelas. Alô, amigos de Bichos Tagarelas, mas causou realmente um tumulto, né, na mídia mundial o lançamento na terça-feira da semana que passou do Xiaomi SU7, um sedã pesado com características esportivas, um belo design, que não é produzido por uma montadora tradicional, por um fabricante de veículos, mas um fabricante de equipamentos eletrônicos e de iPhones, celulares, a Xiaomi, que é a segunda marca mais vendida na China em equipamentos para casa, para equipamentos domésticos, né? Eu estou falando de air fryers, condicionador de ar e outros tantos equipamentos, e está atrás da Apple por muito pouco no mercado chinês, que é o maior mercado para celulares do mundo, né? Então a Xiaomi tem uma potência muito grande e ela já invadiu o mundo com seus celulares, está aqui também vendendo em lojas especializadas no Brasil. Mas ainda é um nome relativamente desconhecido diante de concorrentes como a Apple, que domina o segmento mais elitizado dos celulares aqui no Brasil, e a onipresente Samsung, né? Que, sinceramente, pode ser ultrapassada por marcas com celulares melhores, né? Porque os celulares da Samsung tem muitos modelos que realmente deixam muito a desejar, até pela durabilidade limitada. Mas o grande lance foi esse do Xiaomi SU7, né? O que deixa claro também que todos esses conceitos agora que estão sendo exercidos pelas marcas automobilísticas ocidentais, e principalmente o conceito de heritage, a herança de um automóvel, que é muito cara para marcas centenárias, sexagenárias, septuagenárias que estão aí, muitas delas ainda pelo mercado mundial. Eu estou falando do grupo Volkswagen, que iniciou lá em 1933, ainda quando Hitler estava se estabelecendo no poder, e até posava de estadista, estava construindo uma rede de rodovias na Alemanha, propiciando empregos. Depois a gente sabe que tudo mudou, né? Virou um inferno a Alemanha e o mundo com a deflagração da Segunda Guerra Mundial por obra evidentemente, de Adolf Hitler, né? Que é talvez não exista no mundo um monstro superior, né? Um cara que teve à frente de um governo de um país até culto, né? Um país
sempre teve um potencial cultural muito grande e fez o que ele fez, né? Principalmente, né, na geração do genocídio, do Holocausto, né? A exterminação quase completa de um grupo racial, né? Os judeus, quando saíram da Segunda Guerra Mundial, não eram mais que 5 milhões de pessoas, né? Antes da guerra, eles eram 3 vezes mais do que isso, ou 4 vezes. Só 6 milhões é o número oficial de judeus assassinados, mas não é um número verdadeiro, né? Na verdade, se sabe que foi muito mais judeus assassinados pela Alemanha nazista. Bom, esse é outro papo, né? Agora, em relação a essa história do Heritage, diz respeito à Alemanha, né? Porque a Volkswagen começou a fabricar carros lá por 1930. Já havia a atuação da Mercedes-Benz. Basta lembrar o mítico circuito de Avus, que era uma pista oval, onde em 1930 os chamados flechas prateadas da Mercedes-Benz já rodavam por essa pista a mais de 300 por hora. Esse pode, né? Depois fala que alemão tem fissuração por alta velocidade, mas também a história do país, né? Eles sempre privilegiaram os carros velozes. E toda essa trajetória, né, de uma indústria automobilística hoje é lembrada neste conceito de heritage, de herança, que é um conceito que mantém o orgulho dessas marcas e diz ao consumidor: ora, é melhor você confiar em nós, que nós temos 100 anos de idade, de experiência, que nem a Mercedes-Benz, que já participou de todo tipo de competição no mundo, venceu todas as categorias. Todo mundo sabe que a competição ela ensinou muito as montadoras, principalmente na questão do carro a combustão, né? De tunagem de motor, de suspensões, de desenvolvimento de pneus, de componentes automotivos. E a Mercedes-Benz sempre foi uma mestra da competição e continua aí, né? Com uma presença muito forte na Fórmula 1. E outras marcas também, né? Ainda ontem eu li uma saga tremenda, também no mundo da competição. Eu gosto de ler essas coisas antigas, até porque eu admirava muito alguns pilotos norte-americanos, como o Phil Hill, o Dan Gurney. O Dan Gurney, ele já ganhou as 24 horas de Le Mans por 2 vezes, né? Justamente com o Chris Amon e outros pilotos lendários da época. O Phil Hill, o Dan Gurney, Mark Donoghue, pilotos espetaculares que os Estados Unidos da América tiveram nos anos 50 e 60. Acabou aquela hegemonia da Ferrari em Le Mans, o comendador Enzo Ferrari, diz a lenda, se fechou num quarto e chorou durante 3 anos e meio, não parava de chorar, foram lenços e lenços e lenços comprados aos quilos. O cara entrou realmente num parafuso de depressão, porque jamais imaginou que as suas queridas, maravilhosas Ferraris iam perder para vulgares norte-americanos, chegaram lá com o Porsche GT40 que ninguém conhecia e que acabou sendo o grande bólido dos anos 60 e continuou ganhando competições anos depois, em competições da série Can-Am nos Estados Unidos da América, 6 horas de Sebring. Eu tive o prazer, amigos, o prazer imenso de pilotar nesse autódromo de Sebring. Sinceramente, aquele dia que eu estava pilotando lá, eu estava no céu. Eu estive lá a convite da GM, né? E para experimentar no autódromo de Sebring uma nova geração do Ômega que estava sendo lançado lá naquele autódromo mítico, né? E aproveitei e pilotei também Corvette naquela pista, uma pista espetacular, desafiadora, mas não era questão de velocidade nada, né? Para mim que anos mais jovem, né? Isso foi lá pelos anos, acredito que foi lá por 90, mais ou menos, quando nós fomos convidados. Era o prazer de estar lá, né? Um brasileiro que ganhou sua vida com automóvel, pilotando num lugar mítico como Sebring, né? Essas histórias acabaram também, né? Na verdade, era um período que as montadoras convidavam um grupo de jornalistas, era um grupo menor também, para fazer essas aventuras velozes pelo mundo. Eu também cansei de andar naquela pista de testes de Dearborn, da Ford Motor Company, e com carros muito furiosos. Me lembro lá do meu teste com a caminhonete F-150, que aquela era a Super Lightning. Agora a Super Lightning é a F-150 elétrica nos Estados Unidos, mas aquela era combustão
com motor de mais de 400 HP. Foi uma pilotagem tremendamente prazerosa de uma picape que tinha um comportamento dinâmico até superior ao Mustang. Impressionante o que o Carroll Shelby, que era o grande preparador norte-americano, fez com aquela picape. Transformou-a num carro de competição da mais alta estirpe, né? E eu andando lá, né? Então, era outro momento de grande felicidade. Esses momentos dizem respeito a este conceito, né? Quando a gente já frequentou uma marca durante anos, sabe do desenvolvimento dessa marca, que eles fizeram, deixar de fazer, os altos e baixos de uma Ford, uma General Motors, de uma Chrysler. Eu estive também 2 vezes visitando a fábrica da Chrysler em Auburn Hills, uma que tem um museu muito legal na entrada da fábrica, assim, porque a Chrysler ela sempre foi uma marca considerada inovadora no mercado norte-americano, embora não produzisse em grande volume. Bom, o negócio agora é pegar esse conceito heritage, da herança, e não sei se colocar no lixo não, porque é uma coisa histórica, né? Mas eu pergunto, qual é a validade disso agora, de ter tido um desenvolvimento tremendo de motores a combustão durante décadas, né? E foram evoluindo na segurança, nos eixos, nos sistemas de freio, suspensões, né? Gastaram milhões nesse desenvolvimento, quando tudo está acabando, né? Quando uma Xiaomi, que até pouco tempo atrás produzia só celulares, né? Entra no mundo do automóvel, produz um carro em 3 anos, e um belo carro. Claro, lá teve uma ajuda providencial de uma montadora, que é Beijing Automotive Group, que, aliás, eu já ontem falei sobre isso, tem a grana do grupo Bloomberg dentro dessa empresa, dentro dessa montadora. Mas a grande parte do desenvolvimento foi feito pela engenharia da Xiaomi. E hoje, inclusive, já apareceu aqui no Brasil. O brasileiro é meio espírito de porco, né? O carro foi lançado, já começa a aparecer na mídia, em determinados sites. O Xiaomi está cheio de problema. Até estava andando, vagando por uma rodovia da China. O carro mal foi lançado, foi apresentado terça-feira passada, disse que ele se perdeu as estribeiras de uma rodovia, ninguém conseguia parar o carro. O sistema de autopilot, de direção autônoma, falhou. Já estão metendo pau no Xiaomi SU7, que foi mal chegou ao mercado. Eu acho que ele vai fazer um tremendo de um sucesso. É um carro belo, segundo alguns jornalistas europeus que já andaram no carro, ele tem uma tecnologia mais que confiável, e os chineses conseguem justamente quebrar essa herança, esse heritage. Para eles não vale nada, né? Porque a empresa deles, as montadoras são recentes, as mais velhas têm aí pouco mais de 10 anos de idade. O que é isso diante dos 100 anos de uma Mercedes-Benz? Só que quem está levando vantagem são eles, que estão à frente da eletrificação, conseguem produzir carros de excelente qualidade, utilizam ainda sistemas mecânicos que utilizam o carro a combustão, mas esses sistemas também estão ficando para trás, que está se usando já. Daqui a um pouco vão ter carros aí de levitação magnética, que não tem mais sustentação, não tem mais, enfim, sistema de tração nas rodas. Já tem, né, os trens de levitação magnética. Então, essa facilidade que os chineses mostram que podem produzir um carro, e que bate na cara, né, das montadoras ocidentais, fazem toda essa história de herança, de desenvolvimento durante décadas, para competirem com os caras que chegam no mercado, fazem um baita de um carro em apenas 3 anos, né? Difícil entender esse mundo e difícil não aceitar uma verdade, que os chineses estão cada vez mais dominando o mundo do automóvel, inexoravelmente. Novo encontro, tomorrow, amanhã, né? Traduzido, né mesmo? Vamos traduzir o amanhã. Estamos com vocês em mais um Bichos Tagarelas. Até lá. Podcast Bichos Tagarelas. E vamos encerrando por aqui. Bichos Tagarelas volta amanhã e em breve, muito em breve, com o nosso âncora, o querido jornalista super bem informado, Fábio Marçal. Até amanhã. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada.